Vamos orar. Bom Pai que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, em busca da Tua bênção, em busca da Tua presença aqui. E neste momento, louvando o Teu nome pelos que escolheram estar neste culto de oração, neste momento colocamos nas Tuas mãos os pedidos que foram feitos aqui. Eu suplico que neste momento o Senhor abençoe a todos que estão agora levantando a sua mão. Todos os que estão levantando a mão estão dizendo: Senhor Jesus, eu tenho um pedido no meu coração, eu tenho um agradecimento, eu estou pedindo por isso ou por aquilo, e o Senhor Deus, que lê os pensamentos, vai ler o seu pensamento e atender a tua necessidade. Derrama o Espírito Santo sobre todos, Pai, e que o Senhor cure os enfermos, para a glória do teu nome. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos sustente, que o Senhor abençoe os doadores que estão contribuindo para a construção deste centro, para levar vida eterna àqueles que querem vida eterna. Derrama o teu Espírito sobre nós, dá-nos a tua direção ao estudarmos a tua palavra neste momento, em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos estudando com vocês, todas as quartas-feiras, o Evangelho de João. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos ainda aqui no capítulo 1 de João. Evangelho de João, capítulo 1. Hoje queremos ler com vocês o verso 32 a 34. Evangelho de João, Novo Testamento. Todo mundo procurando? Todos acharam? Digam amém. Amém. Leiam comigo. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Estão entendendo o que João falou? Eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele quem? Jesus, quando foi batizado por João Batista. João Batista batizou Jesus e quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E uma voz no céu foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês ouçam. Este é o meu filho amado. E então João Batista, ele fez esta proclamação aqui no verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E agora o verso 33. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista veio batizando com água, mas Deus falou para ele: aquele que você vê, que recebe o Espírito Santo descendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Fala-se muito no batismo do Espírito Santo. Quem é que nos batiza com o Espírito Santo? Jesus. João Batista falou: eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar nem as sandálias, ele batizará vocês com o Espírito Santo. É Jesus, meu querido irmão, que batiza com o Espírito Santo. Por isso nós temos que pedir. Se você pensa assim, se Deus quiser, Ele me dá. Ele já sabe o que eu necessito. Ele já sabe o que eu quero. Então eu não vou ficar pedindo. Se Ele quiser, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não me dá. Não, queridos. Você tem que pedir, insistir, ser perseverante no pedido. Não desista de buscar o batismo do Espírito Santo. E é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Estas são as palavras de João Batista. E aqui diz o verso 34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
João Batista disse, eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Não é o filho de José. Não é o filho de José. José não conheceu Maria antes de Jesus nascer. Estavam desposados, casados, mas a Bíblia é clara em dizer que ele não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Então, o que nasceu de Maria é filho não de José, mas filho de Deus, porque não foi gerado por um pai humano. Por que eu estou falando isso? Porque existem vários rabinos. Eu já assisti o vídeo de alguns rabinos que se dizem cristãos, que se dizem messiânicos e dizem que acreditam em Jesus como Salvador, mas eles negam que Jesus seja filho de Deus. Ora, se a pessoa diz, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas eu não aceito que ele seja filho de Deus, eu não acredito que esta pessoa vai se salvar. Porque Jesus não era filho de José, não era filho de um ser humano. Ele, a Bíblia diz, e aqui está o testemunho, João Batista testificando, eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Não foi gerado por José, pela relação entre José e Maria. Ele foi gerado antes de José e Maria terem qualquer relação como marido e mulher. E qual é a prova disso? Abra agora em Mateus, capítulo 1. Agora abra em Mateus, voltando algumas páginas. Volta só um pouco para o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. Vamos ler então o verso 18? Ora, leia comigo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pergunta: aquilo que foi gerado no ventre de Maria era de José? Não. E se um rabino que se diz crente em Cristo, que acredita em Cristo como Salvador, ele diz que Jesus é filho de José? Ele está negando a Bíblia. Ele está torcendo a Bíblia. Ele está destruindo a Bíblia. Nós não podemos acrescentar nada na Bíblia e não podemos tirar nada da Bíblia. Aquele que acrescentar ou aquele que tirar alguma palavra da Bíblia receberá as pragas mencionadas na Bíblia. Portanto, meus queridos, nós temos que crer na Bíblia. E a Bíblia é muito clara, falando que Maria, desposada com José, sem que tivessem coabitado, sem terem dormido juntos, não tiveram relação nenhuma de marido e mulher, mas ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ora, isto está claro para mim. E agora o verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por que ele quis deixá-la secretamente? Porque se ele publicasse isso, se ele tornasse isso público, Maria seria apedrejada. Se José falasse para as pessoas que ele conhecia, minha mulher está grávida e o filho não é meu, então é de outro, ela seria apedrejada, porque naquele tempo eles apedrejavam as mulheres que adulteravam. Mas José aqui diz que era um homem justo e quis proteger Maria. Então ele disse, eu não vou viver com ela, porque ela está grávida, eu vou abandoná-la secretamente, sem falar para ninguém, porque ele queria protegê-la. Mas ele estava achando que era de outro homem, tá certo? Foi quando o Espírito Santo falou com José. Vejam aí o verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Antes, Deus tinha falado só com Maria, que ela teria um filho gerado pelo Espírito Santo, mas não tinha falado com José. Agora, Deus falou diretamente com José. Esse está no verso 20. Não temas, ou seja, não tenha medo de receber a Maria, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Alguma dúvida, irmãos, de que Jesus era filho de Deus? Jesus não é somente homem. Jesus é 100% homem, mas Jesus é 100% Deus. Ele é filho de Deus. A Bíblia afirma que ele é filho, ele é divino. João Batista afirmou que ele é divino. Ele já vivia antes de mim, dizia João Batista. E aqui Mateus está falando também. E agora o verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Qual é o significado do nome Jesus? Aquele que nos salva dos nossos pecados. Na Bíblia, os nomes têm significado. E é muito bom você descobrir. Você entra lá no Google e coloca o seu nome e diz assim, qual é o significado desse nome? E escreve o seu nome. E aí já vai aparecer na hora, em questão de segundos. Já aparece, olha, o seu nome é de origem alemã, ou o seu nome é de origem hebraica, e o significado é esse. Entende? Então, o significado do nome Jesus é aquele que nos salva dos nossos pecados. Deus, o Pai, falou, coloque o nome no meu filho de Jesus, porque ele é Salvador. E o verso 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus habitando na humanidade. Como é que Jesus não é Deus? Se ele é chamado de Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele veio fazer morada entre nós. Queridos, isto é tão claro e tão convincente na Bíblia que é impossível você refutar, a menos que você não creia na palavra de Deus. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele veio morar conosco, ele assumiu o corpo humano para todo sempre. Quando Jesus ressuscitou, queridos, ele ressuscitou com um corpo humano glorificado. Corpo humano glorificado, mas corpo humano. E, queridos, ele vai reter para todo sempre o corpo humano dele. Ele se uniu a você e a mim por laços eternos, se tornando membro da família humana para todo sempre. Jesus, quando nasceu nesta terra, ele veio para ser o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e passou para Satanás o poder deste mundo. O domínio deste mundo que Deus deu para Adão, ele transferiu para Satanás quando ele pecou. E Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Mas Jesus, ao nascer, ele veio reconquistar o domínio do planeta Terra, da família humana. E ele nasceu como homem, sendo Deus, nasceu como homem. Ele era divino e humano, filho de Deus e filho do homem. E viveu sem pecar. E ele, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo humano. Para sempre ele retém o corpo humano, por laços eternos. Queridos, é isso que a palavra de Deus afirma. A Bíblia diz que Maria era virgem quando Jesus nasceu. Ora, como é que alguém tem coragem de falar que o filho de Maria, ou seja, Jesus, era filho de José? Se a Bíblia diz que ela não tinha coabitado com ele, se a Bíblia diz que ela era virgem, o que mais Deus precisa falar para a pessoa acreditar que Jesus é divino, é de origem divina?
Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o verso 24, leia comigo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José não abandonou Maria. Recebeu-a como esposa, mas não se deitou com ela, até que Jesus nasceu. Isso está no verso 25. Leia comigo o verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos, José já era um homem mais velho. Ele já era viúvo quando se casou com Maria. E ele morreu logo. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério na terra, ele tinha 30 anos, mas ele já não tinha mais o pai adotivo, que era José. José já tinha morrido. Jesus Cristo, ele trabalhou na carpintaria de José, aprendeu o ofício de carpinteiro, e José morreu, e Jesus continuou trabalhando na carpintaria de José. Por isso, Jesus é conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Ele tinha essa profissão, aprendeu com seu pai José. Mas, depois que Jesus Cristo iniciou seu ministério aqui na terra, como filho de Deus e como filho do homem, o enviado de Deus para salvar-nos dos nossos pecados, queridos, é isso que traz salvação e vida eterna. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e Filho do homem. E é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Volte agora para João, lá onde nós estávamos. João, capítulo 1. João, capítulo 1, o verso 33 e 34. Vamos ler, então? Eu não o conhecia. João está dizendo, embora fossem primos, certo? Eles eram primos, mas João Batista diz, eu não o conhecia. Não foram criados juntos, foram criados distantes um do outro. Mas quando Jesus apareceu no meio da multidão, o Espírito Santo disse para João Batista, é Ele, é Ele. Por isso aqui está falando o verso 33, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza você, minha irmã, meu irmão, com o Espírito Santo. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, você também vai receber os frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo comunica para você o fruto do Espírito Santo. Eu quero que você leia comigo agora Gálatas capítulo 5. Gálatas, agora ficou mais difícil, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. Todos que acharam, digam amém? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gera em você o fruto do Espírito Santo. A pessoa que diz que é batizada pelo Espírito Santo, mas não tem essas qualidades aqui, é porque ela não foi batizada pelo Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa briguenta. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, mas você é briguento. E aqui diz que o fruto do Espírito Santo é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Eu não tenho domínio próprio. Então ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Veja aí, o que é que Jesus quer dar para você? Jesus dá para você através do Espírito Santo, mas você tem que pedir e buscar. Vamos ler de novo o fruto do Espírito Santo? Primeiro, amor. Você ama as pessoas.
Você não usa as pessoas, você ajuda as pessoas, você ama as pessoas, você se sacrifica pelas pessoas. Isso é amor. Depois do amor, o que mais o fruto do Espírito Santo é? Alegria. Mas você vive triste, deprimido, cara fechada, você não tem alegria na vida, está faltando o quê? Espírito Santo. E quem dá o Espírito Santo? Jesus. E você ama Jesus? E você pede para Jesus? Quando você louva a Deus, mesmo que você esteja triste, e você começa a louvar, você se torna alegre, porque o louvor enche o seu coração de contentamento. E você vai ter o quê? Alegria. Você acha que Jesus era alegre ou era triste? Alegre. Qual é a prova de que Jesus era alegre? As crianças corriam atrás dele. As crianças queriam subir no colo dele. Você já viu criança querer ficar no colo de quem não é alegre? Quem é carrancudo, cara feia? Criança fica com medo, não quer nem chegar perto. Mas as crianças queriam ficar perto de Jesus. As mães colocavam as crianças no colo de Jesus, porque ele era alegre, sorridente, feliz, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. E é ele que batiza você com o Espírito Santo. O que mais o Espírito Santo dá para você? Além do amor e da alegria, ele dá o quê? Paz. E quando você ouve a pessoa falar, mas eu não tenho paz. Sim, mas é o Espírito Santo que dá a paz. E é Jesus que dá o Espírito Santo. Vê como Jesus trabalha junto com o Espírito Santo? Jesus dá o Espírito Santo para você e o Espírito Santo produz em você paz. E você deita a cabeça no travesseiro e dorme, porque você está em paz. A pessoa pode falar mal de você, mas você está em paz, porque não é você que está falando mal da pessoa, é ela que está falando mal de você. Você está em paz. Quem fala mal do outro não está em paz, está pecando. Mas o Espírito Santo produz paz. E o que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? É longo ânimo. Longo ânimo. Você não desiste fácil. Você tem longo ânimo. Não desiste fácil. O que mais? Benignidade. O que é benignidade? É bondade. Ser bondoso. Bondoso com quem agrada a você? Sim, mas muito mais bondoso com quem não agrada a você. Você trata bem a pessoa que não trata você bem. Você retribui com o bem. Você é bondoso. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está dando para você a bondade. A bondade de Jesus é transferida para você. O amor de Jesus é transferido para você. A alegria de Jesus é transferida para você. É o Espírito Santo que transfere esses traços de caráter. Lembrem-se disso. O fruto do Espírito Santo são traços de caráter de Jesus transferidos para você pelo Espírito Santo. E o que mais, além da bondade? Fidelidade. Fidelidade é algo que o Espírito Santo nos dá. O que mais? Mansidão. E se você é pavio curto? Pavio curto. E aqueles que nem pavio têm? Está faltando o quê? O Espírito Santo. Está faltando Jesus. E o que mais? Domínio próprio. Eu não consigo ter domínio próprio. Meu querido irmão, minha querida irmã, hora de comer é hora de comer. Hora de não comer é hora de não comer. Você tem que dar pelo menos 4 horas entre uma refeição e outra. Você vive para comer ou você come para viver? Hein? Vive para comer ou come para viver? Tem gente que come uma vez por dia, coitadinho. Começa de manhã e termina à noite. Onde é que está o domínio próprio? Não tem. O domínio próprio ajuda você a fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Eu estou com vontade de fazer isso. Mas você está com vontade, não é Deus que está com vontade. Então, diga não para a sua vontade e diga sim para a vontade de Deus.
Hora de dormir é hora de dormir. Não estou com vontade. Deus não está perguntando para você se você está com vontade de dormir ou não. Deus fez a noite para dormir. E vá para a cama. Deus vai dar o sono. Não é fazer a tua vontade, é fazer a vontade de Deus. Isso é domínio próprio. E o que mais o Espírito Santo dá para você? O que mais? Contra estas coisas não existe lei. A lei não vai condenar nenhum desses traços de caráter, nenhuma dessas qualidades. Meu querido irmão, João Batista disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba. E Deus me falou: aquele que você vê, o Espírito Santo descendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar para você, meu irmão, minha irmã, o fruto do Espírito Santo. Todas essas qualidades lindas do caráter de Jesus. E as pessoas vão perceber que você está sendo batizado pelo Espírito Santo, porque elas vão perceber amor em você, bondade em você, domínio próprio em você. Amém? Amém. Eu quero o fruto do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Quem quer? Quem quer pedir? Permaneça com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada, que eu quero fazer uma oração neste momento. Meu Pai querido que estás nos céus, meu Jesus querido, nós estamos com as mãos levantadas porque nós cremos em Jesus, Filho de Deus e Filho do homem. Cremos em Jesus Cristo, que nos ama e morreu por nós e que ressuscitou por nós. Cremos no Espírito Santo que Jesus derramou sobre nós para gerar em nós o fruto do Espírito Santo. Nós queremos, Pai querido, nós queremos, querido Jesus, todos os traços de caráter que são teus, revelados ali no fruto do Espírito Santo. Dá-nos do teu amor, da tua bondade, da tua paz, da tua fidelidade, da tua mansidão, do teu domínio próprio. Derrama sobre nós o Espírito Santo, ouve a nossa oração, a nossa entrega, olhando para as nossas mãos levantadas neste momento. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus pedimos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.